Olá, tudo bem? Eu sou o André Oliveira, mais conhecido como Firon. Hoje aí nós começamos a nossa aula de Geografia online. Nos siga aí nas redes sociais no Instagram, Gentes Cristãos. Aí você coloca o arroba antes, o próprio arroba, aliás, do Instagram, fica Agentes Cristãos. Dá uma curtida lá e nos acompanhe nas redes sociais. Hoje aí nós vamos falar de temas neste módulo. Quais os temas aí importantes? Urbanização, que nós vamos falar hoje, agropecuária, indústria e transportes, que nós falaremos aí nas próximas aulas. Referente a essa palavra aí, para nós começarmos a aula, Gênesis 11:8, assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Os homens aí pecaminosos tinham o propósito de construir uma cidade que alcançasse os céus, a famosa Torre de Babel. E Deus não permitiu que eles continuassem nesse propósito, uma vez que ia contra a ordem de Deus de se espalharem horizontalmente em direção à terra e não verticalmente, como queriam, alcançar e se tornar até como Deus. Então Deus os castiga confundindo a sua língua e os espalhando, né? E não permitindo que eles mantivessem esse propósito maligno. Muitas de nossas cidades hoje, elas são construídas sem propósito, sem planejamento. E muitas vezes, nessas mesmas cidades que nós vamos estudar, elas são construídas preservando a desigualdade social, sem seguir os propósitos de Deus, sem construir dentro de um planejamento, sem construir respeitando as diferenças numa cidade, de etnias, de pessoas, enfim. E aí, na aula de hoje, não tem como a gente falar de alguns conceitos importantes da urbanização. O primeiro aí que a gente não pode confundir é a diferença entre crescimento urbano e urbanização. Crescimento urbano, eu estou falando da estrutura da cidade, quanto ao seu tamanho e sua expansão. Urbanização, eu me refiro aí ao crescimento da cidade em termos populacionais, né? E sobretudo aí provocado pelo êxodo rural, quando a população urbana supera a rural e o êxodo aí colaborando com a saída dessas pessoas do campo em direção às cidades. Interessante aí também a gente falar desses fenômenos de crescimento urbano, mais conceitos interessantes aí. Um deles importante é o de metropolização, quando uma cidade começa a crescer a tal tamanho que influencia as cidades ao redor. É o caso de São Paulo. Hoje não se diz mais cidade de São Paulo, e sim metrópole, ou região metropolitana de São Paulo, que influencia as cidades satélites aqui ao redor, como Guarulhos, Osasco, região do ABC. E esse fenômeno de metropolização pode acontecer a chamada conurbação. E o que seria isso? Quando duas áreas se metropolizam de tal forma, a cidade principal cresce de tal forma, influenciando as cidades ao redor, que essa área não urbanizada também vai fazer parte desse crescimento. Ou seja, ambas as cidades começam a crescer juntas, duas grandes metrópoles, formando o que a gente chama de megalópole. Existem algumas espalhadas pelo mundo aí, como Boston, Washington, incluindo aí a região de Nova York, a Tóquio e Osaka no Japão, e a própria cidade do Rio de Janeiro e São Paulo, que formam aí, houve uma tentativa de formação de megalópole nessa região, embora a integração aí, a conurbação não tenha sido facilitada em virtude das diferenças regionais e locais, né? Então, esses termos são importantes para a gente entender a hierarquia urbana no modelo atual. E o que seria uma metrópole? Seria, na verdade, uma grande cidade. E aí nós temos tipos de metrópoles. Metrópole, por exemplo, você tem a famosa metrópole global, que não está aqui no esquema, porque ela vai além do território nacional, ela engloba aí a outras cidades e outras regiões do planeta, como São Paulo e Rio de Janeiro, essa megalópole citada, e também são consideradas megacidades, quando tem mais de 10 milhões de habitantes. E um outro termo usado também interessante para essas cidades, principalmente São Paulo, aí, que é bem maior, é o termo cidade global, que são cidades aí que estão integradas no processo de globalização. Interessante notar nesse processo de metropolização as metrópoles nacionais. Aí eu cito o caso de Distrito Federal em Brasília, Curitiba e Belo Horizonte, cujo a sua influência se estende a outras metrópoles, como as metrópoles regionais e os centros locais, né? Você tem também a metrópole regional, como Belém, Goiânia e Campinas, que influenciam centros regionais e localidades próximas. Geralmente ela influencia um estado, uma área bem menor,
que uma metrópole nacional. Centros regionais, aqui os exemplos que nós temos no Brasil, Manaus, Florianópolis e São José dos Campos, no interior de São Paulo, né, divisa aí com o Rio de Janeiro. Você tem também os centros subregionais, como Palmas, no Tocantins, Maringá, no Paraná, e Juiz de Fora, em Minas Gerais, influenciando localmente. Ou seja, conforme a cidade ela tem uma influência maior, essa influência se estende além das fronteiras. A global, além da fronteira nacional, a nacional, além da fronteira dos estados, a regional, além da fronteira da sua cidade, e os centros e os subcentros regionais que influenciam localmente, né? Não podemos perder de vista que o Brasil ele era um país rural até os anos 60, com 44% da população urbana. Nos anos 80, por volta de 1980, isso sobe para 67,5%, e em 2010 nós atingimos o ápice de urbanização, seja o crescimento das cidades e a urbanização em si, o crescimento da estrutura e de pessoas, a partir de 2010, com 84,3% das pessoas no Brasil vivendo na cidade, né? Os problemas que nós temos na cidade são diversos aí, tem uma fotinha para brincar com isso, né? Além de buracos, excesso de lixo, periferização, né? Construção de favelas nas periferias, os locais mais próximos que têm condições melhores urbanas são sempre mais caros, né? A famosa especulação imobiliária, onde territórios da cidade são zoneados e eles se tornam mais caros diante dos serviços ofertados, né? E aqui nós temos uma brincadeira, um meme: plante no buraco da sua rua uma árvore, né? Já que a prefeitura não faz nada, em virtude, às vezes, do excesso da cidade, ou pela região não ter um valor imobiliário adequado, ou que não é uma região valorizada, muitas vezes o governo não dá a devida importância em termos de infraestrutura. Não deixe de acompanhar a gente aí no canal do YouTube, Agentes Escolares, tem mais vídeos lá para vocês acompanharem, e vamos evoluindo aí no processo e aprendendo aí com as gravações. Fiquem com Deus e até mais.